TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira de Carnaval, 20 de fevereiro. Hoje daremos destaque mais uma vez à concessão da BR-040. Após a decisão do Supremo Tribunal de Justiça de que o DENIT não teria condições de assumir a rodovia, quais são as opiniões dos parlamentares a respeito dessa decisão? Vamos conversar com o deputado federal Hugo Leal sobre o tema e também sobre a atuação à frente da Secretaria de Energia, Óleo e Gás. Dados do IBGE apontaram que o ano de 2021 bateu recorde no número de óbitos, acima inclusive dos dados registrados em 2020. A Olimpíada Nacional de História abriu inscrições. Os candidatos têm até o dia 12 de março para se inscreverem. E o Rio de Janeiro vai conter 41 blocos de rua nesta segunda-feira. Hoje também é o segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. E começou o Rio Open, o torneio de tênis realizado na capital fluminense. E junto com ele, uma iniciativa bem bacana que você vai acompanhar aqui no programa daqui a pouco. Notícia e informação com análise nos serviços prestados à população petropolitana. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, uma boa tarde para você. Agora, 1h08 da tarde, estamos ao vivo aqui pela nossa TVC, a TV Correio da Manhã, e também nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube e no nosso Instagram. Você consegue também acompanhar a nossa programação, conferir os destaques do que é programado, divulgado, acompanhado aqui pela nossa TV. Antes de qualquer coisa, eu já desejo para você um ótimo carnaval, um bom feriado, mas é nosso compromisso com informação sempre aqui. Estamos ao vivo, então, para trazer essas informações para você. E, infelizmente, a gente começa com uma notícia não boa, não muito boa, na verdade, uma notícia muito triste. Um tiroteio na praia de Mauá, no distrito de Magé, foi registrado na noite do último domingo por volta das 11 horas e deixou 2 pessoas mortas e pelo menos 18 pessoas feridas. Os atingidos foram levados para o hospital de Magé, Piabetá, Fragoso e para o hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros e também preliminares e que apontam ali também pela Polícia Civil de que a briga tinha começado por motivos de ciúmes. É um cenário muito triste, inclusive teve crianças que foram baleadas, uma das meninas foi uma vítima fatal. Infelizmente um cenário muito triste da gente ver num período que é para ser de festividade, de alegria, de família reunida, para compartilhar aí, um pouco do carnaval, essa festa tão bacana que temos no país, uma das maiores festas do país, se não do mundo, que é acompanhado por todos. A gente vê se tornar um cenário de tragédia como esse. Infelizmente, ontem em Mauá, a gente deixa aqui a nossa solidariedade com os familiares e a gente sempre ressalta o cuidado em relação aí, durante esse período de carnaval. A gente sabe que é um período que as pessoas curtem, gostam de conhecer novas pessoas, mas se esse for o caso, procure pessoas não compromissadas, pessoas que não têm um relacionamento, enfim. E, claro, a gente sempre deixa aqui também que se hoje o relacionamento não existe mais, se aquele relacionamento que você tinha com um ex-companheiro não existe mais, cada um para o seu lado, a vida segue, ninguém tem que tirar a vida de ninguém, brigar por ninguém por questões de ciúmes, enfim, e em alguns casos se tornar uma tragédia muito maior do que era para ser, o que era para ser um diálogo, uma conversa, se torna uma tragédia como essa, com crianças feridas, com pessoas feridas e que não tinham nada a ver com aquilo. E agora a dor também do pai, dessa criança, de tantos outros que estavam ali,
que, né, foram atingidos ou que tiveram então aí seu parente, o colega, um amigo, enfim, ou um familiar também atingido por conta, né, desse problema. Infelizmente é uma notícia triste que a gente tem que dar aqui, mas a gente sempre dá esse recado, né, desse cuidado, dessa orientação, sempre importante, muito cuidado aí no carnaval também. A gente muda de assunto porque o Rio Open, torneio de tênis que é realizado aqui na capital fluminense, começou, viu? Mas além dele, além desse torneio, cerca de 40 alunos do projeto Favela Tênis foram conferir de perto o torneio e os atletas. O secretário Rafael Pisciani fala a respeito dessa iniciativa. Ele é secretário de Esporte do Estado, fala sobre essa iniciativa de levar então esses estudantes desse projeto, que participam desse projeto, para dentro da quadra aqui no Rio de Janeiro. Dizer da alegria de mais uma vez contar com esse evento, no nosso calendário esportivo, mostrando que o Rio de Janeiro é o palco dos grandes eventos esportivos do Brasil, trazendo essa etapa do ATP 500 com os maiores nomes do tênis mundial. Aqui no nosso estande, no Boulevard do Rio Open, a gente tem uma parceria com o Rio Solidário, um espaço que está aberto a todo o público, gerando oportunidade de crianças de projetos sociais estarem visitando, conhecendo os tenistas, vivendo essa experiência que certamente vai ser fundamental na formação e no futuro de cada uma delas. Tá, então é sempre importante, né? O esporte é transformador, a gente sabe disso, e por meio dele, quantos não saem também da criminalidade, quantos não criam uma oportunidade, né, um futuro promissor, aquela esperança de que as coisas podem melhorar. Muito bacana ver esse projeto sendo realizado, que outros também possam ser incorporados, serem iniciados aqui no nosso estado, na nossa cidade, enfim, e no nosso bairro. E nesta segunda-feira, 41 blocos carnavalescos já estão para desfilar aí pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, viu? Inclusive, entre os destaques está o bloco do Sargento Pimenta, que se apresentou às 10 horas da manhã no Aterro do Flamengo, na zona sul da cidade. O bloco é conhecido por fazer uma mistura inusitada de banda britânica, a The Beatles, também com ritmos brasileiros como samba, marcha e maracatu. Hoje ainda tem os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. São essas as seguintes que vão se apresentar: Paraíso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Beija-Flor de Ninópolis e também Viradouro, que é inclusive a campeã do carnaval do ano passado. Expectativa alta para a entrada da escola de samba. O desfile que deve seguir até amanhã, inclusive, viu? Começa por volta das 10 horas da noite, segue durante toda a madrugada. Inclusive, a respeito dos desfiles, o governador Cláudio Castro falou sobre o início do carnaval e comentou um pouco sobre as ações aqui no Rio. Boa noite a todos, é uma alegria aí, segundo dia. Ontem, como nós prevíamos, um dia sem confusão, com muita alegria. A operação deu tudo certo. A gente sabe que esses 2 primeiros dias acabam sendo um dia com menos pessoas, mas nem por isso a alegria foi menor. Queria parabenizar todas as escolas que desfilaram ontem. Foi realmente uma noite linda. Hoje, pelo que eu já estava acompanhando do carro agora, já começou com a corda toda. Com certeza, um carnaval mostrando para o mundo inteiro a força do Fluminense e do Carioca. A gente está fazendo um trabalho preventivo, não só aqui, mas também na Intendente Magalhães, nos megablocos, fiscalizando as pessoas que estão entrando, fazendo o que a polícia chama de sarqueamento, que é realmente ver se tem gente portando arma, portando qualquer objeto que possa gerar confusão. Foi uma operação que deu muito certo no Réveillon, que a gente está repetindo ela no Carnaval agora. Eu não tenho dúvida que já foi um sucesso ontem e vai ser um sucesso todos esses dias de Carnaval. Ainda sobre o Carnaval, o Detran RJ realizou uma simulação de acidente, de capotamento. O equipamento tem o objetivo de conscientizar os foliões a respeito da segurança no trânsito e também para evitar, óbvio, o consumo de bebida alcoólica caso vá pegar a estrada. Inclusive, o mestre Cissa, da Unidos de Viradouro, participou dessa simulação e falou um pouco sobre essa sensação desse capotamento. A ação é muito boa, a ideia é excelente. Acho que as pessoas deviam fazer essa simulação, todas que estão aqui hoje no São Borja. O trânsito mata, né? E as pessoas precisam aprender, se educar ali dentro, quando está no volante. Então, é muito válido isso aí, pô. E a ideia é excelente, fazer bafômetro.
lei seca a sua favor. E as pessoas têm que se educar. Acho que eu nunca tive a ideia de fazer isso que eu fiz aqui hoje, né? Mas as pessoas que bebem, que estão aqui, dão um pulinho ali dentro para fazer, para sentir a sensação do que é o capotamento, né? Então, estou de parabéns vocês aí, do governo do estado, essa campanha aí maravilhosa. Tá aí para você então acompanhar, né? É uma ação importante de conscientização, principalmente durante esse período. A gente sabe que muitas pessoas ainda bebem, dirigem, enfim, e isso acaba gerando um problema muito grande. Acidentes, né? Os riscos dos acidentes são muito grandes e você envolve muitas vezes outras pessoas também. Então é sempre importante ter essa consciência e respeito em relação aí ao trânsito. E se for dirigir, não beba. Se você beber, chame um táxi, chame um Uber, enfim. Sempre há uma opção para você fazer ao invés de pegar o volante. A gente muda de assunto e fala agora sobre um tema muito delicado. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontaram que os números de óbitos em 2021 bateram um recorde, superando inclusive 2020, o início da pandemia. A gerente de estatísticas do IBGE, Clívia Breiner, fala a respeito desses dados obtidos. Em relação aos nascimentos, esse é o terceiro ano que a gente observa uma queda nos nascimentos. 49% desses nascimentos são de crianças geradas por mães na faixa etária dos 20 aos 29 anos. Mas os nascimentos de crianças geradas por mães na faixa de 30 anos ou mais já representam 38% dos nascimentos registrados no país. Nas regiões Sudeste e Sul, esse percentual é superior a 40% dos nascimentos registrados. Quanto aos casamentos, houve uma recuperação em relação a 2020 no número de casamentos. Mas o número de casamentos de 2021 ficou abaixo do patamar da média observada de casamentos no período de 2015 a 2019. Nesse período, os casamentos já vinham com uma tendência de queda, mas em 2021 o número de casamentos ficou inferior à média de mais de 1 milhão de casamentos que a gente observou no período 2015 a 2019. No que se refere aos divórcios, eles também aumentaram em torno de 17% quando comparado ao ano anterior. E o número de divórcio ficou um pouco superior ao observado nos anos de 2018 e 2019. Tá? Em torno de 49% dos divórcios são entre casais em que a duração do casamento foi inferior a 10 anos. E 56% dos divórcios envolvem casais com filhos menores de idade. Quanto aos óbitos, em 2021, a variação, o aumento no número de óbitos foi de 18% maior ao número de óbitos observado em 2020. Em 2020, nós já tivemos um aumento de óbitos em torno de 15%, mas em 2021 esse aumento foi ainda maior. Em março, nós tivemos o maior número de óbitos ocorridos no ano de 2021. Mas a partir de setembro, o que a gente observou que começou a haver uma queda de tal forma que o número de óbitos em setembro de 2021 e nos meses seguintes, o número de óbitos foi inferior ao número de óbitos registrados em 2020, em setembro de 2020, em outubro, novembro, dezembro de 2021 foi inferior ao observado nos mesmos meses do ano anterior. Em relação à idade das pessoas, 68% dos óbitos que ocorreram em 2021 foram de pessoas idosas com 60 anos ou mais. A região sul foi a região que experimentou a maior variação no número de óbitos em 2021, quando comparado ao ano de 2020. A variação foi de 31%, muito superior à média nacional.
Então, se em 2020 a região norte foi a região onde houve a maior variação nos óbitos, uma variação de 26%, em 2021 essa maior variação no número de óbitos ficou por conta da região sul. E os dados então para você do IBGE, a gente sempre trazendo aqui também dados, o que muda aí, né, o nosso dia a dia, enfim. É preocupante, né? A gente vê aí o número de nascimentos caindo, o número de mortalidade aumentando, algo que não é tão comum assim, né? Bom, a gente muda de assunto e como sempre temos aqui o compromisso de falar sobre oportunidade. A 15ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil, a ONHB, está com inscrições abertas. Estudantes e professores, tanto de escolas públicas como particulares, podem participar do evento. A inscrição com desconto vai até o dia 12 de março. Já o prazo sem o desconto é até o dia 27 de abril. O evento é dividido em duas partes. A primeira é online, com 6 fases diferentes, que vão do dia 8 de maio até o dia 17 de junho. Os participantes precisam realizar tarefas específicas e responder questões de múltipla escolha. A segunda parte é a final, que é presencial, que vai ser na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, nos dias 26 e 27 de agosto. Aqueles que tiverem os melhores desempenhos vão concorrer a 2 vagas no curso de graduação da universidade, sem precisar fazer o vestibular. As inscrições podem ser feitas então até o dia 12 de março e terão um desconto. E esse valor vai ser de R$ 35,00 para a equipe da escola pública e de R$ 75,00 para escolas privadas. Depois disso, até o dia 27 de abril, as inscrições vão custar R$ 55,00 para as escolas públicas e R$ 115,00 para as escolas privadas. O site vai aparecer na tela, www.olimpiadadehistoria.com.br, tudo junto, para você poder participar e realizar aí as suas inscrições. Não deixe de participar. Estamos ao vivo em todas as nossas plataformas. Após o intervalo, você vai conferir uma entrevista exclusiva que fizemos com o deputado federal Hugo Leal e que agora é o secretário de Energia, Óleo e Gás do Governo do Estado. Ele vai falar sobre as questões da concessão da BR-040, sempre apontou muito nessa pauta, e também sobre os desafios da prestação de serviço das concessionárias de energia e também sobre os projetos para esses próximos 4 anos à frente da pasta. O intervalo é rápido, 2 minutos, e você confere logo logo a nossa entrevista. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô.
Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, daremos então destaque aqui à nossa entrevista de hoje. Vamos conversar com o deputado federal Hugo Leal, que agora assume também a Secretaria de Petróleo e Gás aqui no estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, Hugo, queria agradecer a presença aqui para conversar com a gente e abordar alguns pontos que vamos debater aqui muito importantes para o nosso estado. Olha, Richard, primeiramente agradecer mais uma vez, parabenizar o Correio, né, essa retomada, esse trabalho que ele vem fazendo, não só no Rio, mas aqui em Petrópolis principalmente, né? Cumprimentar o nosso amigo Magnavita, que é uma pessoa de muita visão, tenho uma profunda admiração por ele por muitos anos. E hoje aqui, mais uma vez, a gente tem a oportunidade de conversar com o nosso público, né, com os nossos petropolitanos e com toda a região, né, que recebe o sinal aqui do TV Correio. Eu quero começar dizendo da minha satisfação, quer dizer, depois de ter sido eleito pela 5ª vez consecutiva, né, deputado federal, não é uma tarefa fácil, né, são muitos desafios, cada eleição é um desafio, mas eu tenho muito a agradecer, né, a Petrópolis, a região e também ao Rio, né, a muitas pessoas que acompanham o meu mandato, que me deram novamente essa oportunidade de representar o estado do Rio de Janeiro lá em Brasília. E agora, esse ano, esse convite do governador Cláudio Castro, que é um amigo de muitos anos, de compor a equipe. Um grande desafio também, nós vamos ajudar o Estado, nós estamos lá ali para fazer essa dedicação ao Estado do Rio de Janeiro, sem perder o olhar lá em Brasília, né? Porque muita coisa que acontece aqui no Rio, o reflexo acaba sendo lá em Brasília também. Com certeza. Hugo, vamos, antes da gente falar sobre esses projetos, sobre petróleo e gás, sobre a secretaria, a gente bate numa pauta que é muito antiga aqui na cidade, né? Na verdade, que engloba até o estado de modo geral, em relação à concessão da BR-040, administração da rodovia no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Você sempre foi muito atuante nessa pauta. Eu queria que você falasse como que você vê esse cenário agora de atuação, porque o Supremo Tribunal de Justiça apontou que o DENIT não teria condições o suficiente para assumir a rodovia de maneira instantânea. Qual é a análise que você faz desse cenário e desse reflexo dessa decisão que foi tomada? Olha, Richard, eu fico muito à vontade, que é um dos assuntos que mais me incomoda, que mais me irrita. Eu vou utilizar aqui um bordão de um jornalista muito conhecido também em rede nacional, que é o Boris Casoy, que fala assim: isso é uma vergonha.
O que nós temos aqui na BR-040 não tem outro precedente, não existe. A Dutra já foi feita até o processo licitatório. Aqui a Rio Teresópolis, que agora vai até Minas, até Valadares, já está feita a licitação, já tem uma nova concessão. E aqui nós temos uma concessionária que consegue absurdamente decisões para poder permanecer. Eu falo isso absurdamente porque eu entrei no CNJ contra essas decisões, contra o prolator dessas decisões que lá no TRF5, lá em Brasília. Porque não pode, é uma situação que somente quem é usuário sabe o que está acontecendo aqui. E eu questionei que o fórum não poderia ser o fórum lá de Brasília, o TRF5, e sim aqui o TRF1, é onde as coisas acontecem, onde o contrato está sendo executado. Realmente eu vou te falar, você começa com um assunto que me tira um pouco do sério, porque não a mim, né, não só como parlamentar, mas como usuário, como representante, como das principais demandas que eu recebo aqui na cidade, é exatamente isso, da região, é essa questão da subida da serra, que era um trecho que poderia ter sido resolvido. E o interessante é que a concessionária, a Concess, sempre disse que ela tinha que ser preservada, respeitado o contrato. A primeira a não respeitar o contrato foi ela. O contrato encerrou em fevereiro de 2021. Encerrou, vai embora. Deixa fazer o processo licitatório. Aí veio a preocupação se o DENIT teria condições, não teria condições. Isso virou um mito, dizendo que o próprio DENIT disse que não teria condições. O DENIT administra mais de 60 mil quilômetros no país todo. É que só esse trecho o DENIT não teria capacidade de administrar? Uhum. Você tem recursos. Você tem ali, por exemplo, a nossa Itaipava Teresópolis. É administrado pelo DENIT. Então, um caminhão que possa lá travar alguma coisa, um guincho. E o interessante é que o guincho, a gente fala, paga o pedágio, mas tem o guincho, tem a garantia. Mas olha só, muitos dos usuários da BR-040 têm pago um seguro. E quando você enguiça na cidade, em algum local, você chama o seguro do seu carro. Né? E dentro de uma rodovia federal também, o próprio DENIT tem outras condições de poder atender. Eu fico surpreso. O único trecho do país, em 60 mil quilômetros, é o trecho da subida da serra que não pode ser administrado pelo DENIT. Então, é motivo de indignação. Quando eu encontro uma pessoa, seja eleitor, não seja pessoa que seja amigo, quando ele vem com essa indignação, eu concordo 100% com você. Tudo que estava ao nosso alcance, no ponto de vista administrativo na NTT, no TCU, eu denunciei no TCU, eu apresentei, fiz 4 representações contra esse contrato, fui à Justiça, busquei aliados ali com o governo do Estado. Só agora, né, com o governador Cláudio Castro, a gente vê um movimento mais efetivo para essa questão. E hoje, né, nós temos pela 4ª vez, num processo, numa decisão monocrática. Para quem não sabe o que é decisão monocrática, é de um juiz só. Exato. Um juiz. Quando o Supremo dá a decisão monocrática, a primeira coisa que o Supremo faz, leva para o colegiado para decidir. Não é assim que funciona? Todas as decisões desse magistrado não foram, em agravo de instrumento, não foram para o colegiado. Por que não foram para o colegiado? Eu levei ao conhecimento do CNJ exatamente isso. Qual é o temor que ele tem de levar para o colegiado, das pessoas questionarem que aquilo não pode dar seguimento? Eles ganharam 2 anos. O contrato, a prorrogação autorizada pelo magistrado venceria dia 15 de fevereiro. Sim. Aí eles entram pedindo que permanecer ad eterno, até que a decisão sobre uma possível indenização que eles teriam a receber transitasse em julgado. Isso aí é apelativo, né? Aí o STJ, numa decisão da presidente, ministra Maria Tereza, ela disse, olha, eu não tenho como medir isso, mas eu tenho certeza que já teve uma prorrogação, sabe-se lá, eu não quero discutir o mérito dessa prorrogação, o máximo que pode acontecer é a concessionária ficar até fazer a nova licitação. Aí entra a responsabilidade da NTT de fazer essa licitação. Por que só essa licitação está parada? Porque até o nosso trecho era Rio, Juiz de Fora. O trecho Juiz de Fora até Brasília foi licitado. A empresa que ganhou quebrou, não conseguiu fazer. O que ela fez? Devolveu. Ótimo, devolveu, tá bom.
E aí eles estão emendando o trecho, fazendo Rio até Belo Horizonte, até um pouquinho mais de Belo Horizonte, até Sete Lagoas. É um novo processo licitatório. Ótimo, mas qual é a grande dificuldade de fazer esse processo licitatório? Era para ter sido feito em 21, não fez, era para ter sido em 22, não fez. Nós estamos em 23. Segundo o diretor da agência, diretor-geral, o Rafael Vitali, ele disse que, e a gente está acompanhando lá no TCU, que agora em abril encerra a fase TCU e eles vão colocar o processo licitatório. Assim espero que a gente faça um novo processo licitatório. Paralelo a isso, Richard, eu falei esses dias até nas minhas redes sociais, tem um empenho do próprio governador do Estado, o governador Cláudio Castro, de colocar recursos do Estado junto com o governo federal e fazer essa obra. Tirar nós aqui falo petropolitanos, mas toda a região, Sim. Areal, Três Rios, todo mundo que mora aqui, até o pessoal de Minas, nós já pagamos muito por uma obra que não saiu. A maior lógica... Assim, e você tem consequências até hoje, né? Exatamente. Hoje os trechos é restrito porque a obra não saiu e a gente continua pagando pedágio. E o governador Cláudio Castro falou assim, vamos levar isso ao presidente Lula. Ele levou, ele só tinha... Era igual o gênio da lâmpada. Ele só tinha 3 propostas. Uma delas foi a questão da BR-040. Ou seja, ele mostrou sensibilidade, porque depois você pega todas as concessões aqui do Rio de Janeiro, a única que está com essa situação é aqui a BR-040. Então, o motivo da minha indignação, que é o motivo da indignação de várias pessoas, faz sentido. E aí nós estamos trabalhando... e um diálogo com o DENIT, um diálogo lá com o Ministério do Transporte, aqui também com a Secretaria, de fazer uma avaliação para ver se o volume de obras ali vai girar em torno de 1 bi 300, 1 bi 400. O Estado tem hoje um caixa, graças a Deus, o governo federal entraria com uma parte e vamos fazer um processo licitatório assim como foi feito com o arco metropolitano, que ninguém acreditaria que foi feito. Foi feito o arco. Quem fez o arco? O governo federal deu dinheiro e o governo do Estado fez o arco metropolitano, que era uma obra desejada por muitos. Sim. Então, eu acredito que é possível, assim, ainda nesse mês de fevereiro, março, abril, decidir retirar esse trecho da concessão e essa obra ser feita pelo governo do Estado. O secretário de Transportes hoje do Estado, que foi meu colega deputado federal, ex-prefeito de Caxias, o Washington Reis, ele também é um entusiasta. Nós estamos trabalhando assim diuturnamente para que isso possa acontecer. Aí a gente tira, né, aquele pedágio ali de Xerém, tira. Pronto, passa o pedágio para partir de Três Rios, porque a obra, o maior peso dessa concessão vai ser essa obra. Então, na hora que o Estado, né, seja o governo federal e o governo estadual se juntam, fazem a obra, desonera. E o pedágio pode ser mais para frente, o pedágio é até mais barato. Sim. Porque esse pedágio, para a gente, é um pedágio caro. Caro porque o serviço não é prestado. Eu comparei esses dias, Richard, para a gente encerrar isso, que é uma coisa que me incomoda, porque algumas pessoas mandaram mensagem para mim, pô, mas vai sair a Concer, e se sair a Concer, quem que vai nos dar apoio, quem vai nos dar apoio? Eu fiquei assim com uma imagem na minha cabeça, você já viu falar da síndrome de Estocolmo? Sim. Que o cara sequestra a pessoa e a pessoa acaba ficando amigo do sequestrador porque não tem outra alternativa. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Vem cá, vocês estão com receita com série embora? Ah, pelo amor de Deus. Não é possível que a gente vai achar alguém que defenda isso. Repito aqui, a não ser os funcionários da Concer, que poderão ser contratados nas outras concessionárias. Agora expandiu a CCR lá na Dutra, a Eco Rodovias também está fazendo um trabalho, está todo mundo preocupado com o futuro e nós estamos amarrados no passado. Ou então, até mesmo, desculpa até cortando, que haja, por exemplo, um concurso ou a contratação desses funcionários de forma terceirizada, até porque se vai assumir essa, por exemplo, se o governo do Estado assumisse, ou o DENIT assumisse a rodovia, precisaria de equipamento, precisaria de pessoas. Então, de alguma forma, automaticamente esses funcionários seriam migrados, seja por meio de terceirização, ou seja por meio de contratação ou de concurso, enfim. E a gente vê esse reflexo, Hugo, até justamente por conta de interdições das rodovias com frequência, você vê queda de árvore, alagamentos,
diversas vezes interdições que levam horas para serem feitas, ou seja, são esses indícios que mostram as falhas desse prestamento de serviço, né? Você veja o seguinte, antigamente nós não tínhamos problema na descida, hoje nós temos problema na descida da serra. Os problemas principais eram na subida, porque, Richard, de quando é essa subida da serra? Quando é que ela foi construída? 1928. 1928. Você viu como é que ela foi construída? Tem cenários, tem um filme agora, eu estou até colocando esse filme nas minhas redes sociais, é um filme de como ela foi construída em 1928. Nós estamos em 2023. Quase um século Quase depois. um século depois. E os caras não falam que não tem condição de fazer uma obra, um túnel. Bom, então volta 100 anos atrás, chama aquelas pessoas que fizeram essa estrada e que eles são mais competentes com quem está aqui agora. É motivo de indignação, vai fazer 95 anos, que é uma estrada que na época os carros tinham caminhão. Hoje, você tem caminhão bitrem, que não pode passar por essa serra. Já tinha que ser vedado subir caminhão bitrem, porque o caminhão bitrem sobe, a pista é estreita, ou alguém vai ultrapassar, ou ele bate num veículo, e aí pronto, fecha a estrada. Porque veículos de tamanho que não condizem com uma estrada como essa. Isso poderia a concessionária chegar, mas ela está deitada em berço esplêndido, está lá todo dia, caiu. Cada carro, cada veículo passa de 11 a 20 reais, para fazer o quê? Para manter. Repito, eu tenho respeito e admiração pelos funcionários da Conser, mas a empresa em si, hoje, é o maior câncer que nós temos aqui na região. E olha, eu já vi muitas coisas sendo passadas em vários lugares do país, e aqui ela continua por obra e graça, sabe lá como, né, do judiciário, porque a NTT já deu o seu parecer, o TCU já deu o seu parecer. Eu acredito que esse ano, esse semestre ainda, nós vamos ter uma solução. É o meu desejo, né? Pode ser o desejo de muitos aqui, que essa obra seja assumida, seja feita em definitivo pelo governo do Estado, em parceria com o governo federal, ou seja, por uma nova licitação. Mas vamos lá, nova licitação. Aí entra uma nova concessionária. Aí ela vai avaliar o custo, em quanto tempo que ela vai começar a fazer essa obra. O que ela vai falar? Ela fala assim, eu preciso arrecadar primeiro para fazer carro, para começar a fazer obra. Isso vai levar atraso. Não, exatamente. O prazo para a subida da serra tem que ser ano 1. Ano 1 é o primeiro ano. Seria importante, talvez, até adicionar isso no processo de licitação, para que a concessionária tenha essa ciência de ter que fazer a obra? Já está. Isso está, porque isso o próprio TCU já incumbiu de colocar. Mas sabe como é que é? Ele sair do TCU e ir lá para o Ministério e fazer alguma mudança, não, prorroga aí pelo menos 5 anos. Não dá para esperar nem um ano mais. Ninguém aguenta. Porque é exatamente isso. Hoje deixou de... Eu falei assim, que o próximo recurso que eu vou entrar é um habeas corpus, que a gente não tem mais nem o direito de ir e vir, porque ali você não sabe. Eu saio do Rio 4 horas da tarde, não sei se eu vou chegar em Petrópolis 5 horas, 5 e meia, 6 horas, 7 horas, eu não vou chegar. É impressionante. Eu falei, hoje nós estamos cerceados no nosso direito de ir e vir. Tem que ver lá no mapinha para ver se o trecho está aberto, não está aberto. E agora, por uma questão até de vidas, né, de preservação de vidas, ela está fechando no pedágio quando tem chuva forte. Uhum. Por quê? Porque as obras não foram feitas. Vai falar que a culpa agora é do céu. A contenção de encostas, enfim. Aquele trecho não cabe mais uma rodovia com aquele movimento, só isso. Bom, a gente lembra para você então que a Conser continua com a administração da rodovia até que essa decisão então seja tomada. E que a gente já comentou, inclusive aqui, conversamos até com o vereador Ingo Ramos, que também bateu muito nessa pauta. Ele conversou com o Washington Reis há pouco tempo, trouxe aqui, a expectativa era até que inclusive a Conser deixasse a administração da rodovia já no último dia 15, no entanto, como esse recurso foi aceito, então a concessionária continua pelo menos até essa decisão e a gente vai acompanhar então até esse processo licitatório que deve ser realizado. A expectativa é que ainda esse ano.
Mudando de assunto, a gente fala então agora sobre a chegada então de Hugo Leal à Secretaria de Petróleo e Gás aqui do Governo do Estado. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: Hugo, a gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro é muito rico na questão do petróleo e gás. Quais são os objetivos para 2023 e como que você recebeu esse convite? Então, Richard, é um grande desafio, né? Assim, já tive atuação nesse segmento assim, dentro da Câmara dos Deputados, eu fui da Comissão de Minas e Energia, e lá o governador Cláudio Castro cria a Secretaria de Energia, Petróleo e Gás, né? Petróleo e Gás e Indústria Naval. Então, a perspectiva da Secretaria, agora a gente mudou até o nome, agora é Secretaria de Energia e Economia do Mar, porque Economia do Mar, o petróleo vem do mar, o gás vem do mar, a indústria naval, a grande indústria pesqueira que a gente está deficiente nela, e outros, né? A gente tem agora a geração de energia no mar, através das eólicas offshore, e também painéis solares. Então a perspectiva é muito boa. Então nós estamos falando de uma secretaria que é hoje o Estado do Rio de Janeiro detém a produção de quase 80% do petróleo que é produzido no país é do Rio de Janeiro. Quer dizer, é na costa do Rio de Janeiro. E nós recebemos por isso. 74% do gás natural que é retirado também dessas plataformas, né, dos campos offshore, também são do Rio de Janeiro. Então nós temos que aproveitar esse potencial, né, esse carinho, né, que o Criador nos deu aqui, da oportunidade de ter essa costa bonita, mas também rica. Então o papel que a gente tem é a nossa interlocução com a Petrobras, com a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que é no Rio de Janeiro também, não por acaso, porque a produção está aqui. E o nosso trabalho também com as outras matrizes energéticas, né? A energia solar, né, que tem desempenhado um papel importantíssimo, tem crescido muito, né? A energia eólica também, seja offshore, seja onshore, aqui nós não temos essa característica aqui na região serrana, mas outra que é um ativo que a gente tem discutido na Secretaria, que isso permeia todos os municípios, que são as usinas de biomassa, o biogás, né, que é através dos lixões, né, que é o compostagem de lixo. E isso a gente pega problema, né, porque a questão dos resíduos sólidos hoje nas cidades é um problema, e transforma em solução, e transforma em energia. Nós temos 2 plantas hoje funcionando no Rio de Janeiro, uma em São Pedro da Aldeia, que funciona, que produz gás, e esse gás é vendido ou para a área industrial, ou para a área comercial, mas ainda por caminhão, não está linkado na rede da Naturgy. E Seropédica também, que é muito grande, uma usina grande, também de compostagem de lixo, ou seja, você tira um problema e dá uma solução e ainda com ganho. Essa é uma atividade que a gente está agora buscando parceiros para expandir isso no Estado, né? A gente chamando o biogás, o biometano, que é uma produção de energia limpa também, ou seja, você transforma o lixo numa energia. Então, outras fontes de energia que nós temos trabalhado. E um desafio que assim, também não é da nossa responsabilidade, a atividade da distribuição do gás é atividade do Estado. Então, a regulação, a fiscalização é parte do Estado. A cobrança do gás canalizado chegar em toda a cidade de Petrópolis está sob a nossa responsabilidade numa discussão com a concessão. Mas uma outra que eu sei que incomoda muito, acho que mais ou menos no mesmo nível da Concer, que são as concessionárias de energia. Eu ia justamente falar sobre isso, porque aqui em Petrópolis a gente está vivendo um momento caótico, são diversas localidades que ficaram 3, 4 dias sem energia elétrica. A Prefeitura de Areal, inclusive, emitiu um comunicado que entraria com uma ação civil pública contra a concessionária de energia elétrica justamente sobre esse serviço. Como, de alguma forma, solucionar isso, Leal? Então, isso é outro desafio com as concessionárias de energia. Quem autoriza a concessão de energia, concessionária de energia, é o governo federal. Vamos pegar para as pessoas entenderem, então, a concessão da BR-040 é uma concessão federal. Sim. A concessão da energia, ou seja, da Enel, quem autoriza é o governo federal. Assim como a Enel está aqui em Petrópolis, na região, vários municípios do interior, a Light está no Rio e na Baixada como concessionária de energia. Nós não temos o papel de regular e de fiscalizar, mas
a Secretaria de Energia foi criada para poder monitorar esse momento da prestação de serviço. Também é lastimável a situação da Enel. Por que a gente tem visto permanentemente, né, como mais esforços, né, os esforços aí dos últimos 4, 5 anos foram bons, mas ainda muito aquém do que seria necessário. Mas o que acontece, Richard? Estão há 3 anos de vencimento do contrato de concessão, da Enel também. Então, meu amigo telespectador, daqui a 3 anos pode haver uma... Eles estão tentando prorrogar, hein? Ó, presta atenção. Prorrogação do contrato de concessão da Enel, já está há 25 anos, e da Light também. A Light, quem às vezes mora aqui em Petrópolis, trabalha no Rio, sabe muito bem que às vezes também nós estamos com problemas lá na Light, né, em altas regiões. A maior alegação deles, das concessionárias, diz que o Rio de Janeiro tem uma alta taxa de furto de energia. Ora, furto de energia você combate com tecnologia. Vai me dizer que o problema de caixa deles... A Enel não tem problema de caixa. A concessão pode ter na área de investimento. O que nós temos é ausência de investimentos. O que tem equipes. Pode perguntar para quem trabalha na Enel, se você tem um amigo que trabalha na Enel ou na Light, pode ver que eles reduziram as equipes de atuação nas ruas. Depois coloca a culpa na chuva, nas árvores, no furto de energia. Se tem furto de energia, vai lá, corta. Ah, tem comunidades, tem localidades que a polícia não entra. Aí, meus amigos, aí não é problema de energia nem de concessão, é problema de segurança pública e você tem como chegar e separar esse espaço aí, ou onde a energia está sendo furtada e acabar. Ou criar outros mecanismos de diálogo, ou fazer a geração dessa energia dentro das próprias comunidades, através de placas solares. Talvez o investimento seja mais barato do que você ficar nessa guerra de tira, corta, coloca, corta, coloca. É um processo de conscientização. Mas, faltando 3 anos, sem saber ainda se vai ser... Não seria interessante... Aí o que eles estão fazendo? Eles estão ainda, sabe aquele que o nosso telespectador meio que banho-maria, né? Vamos ver. Só que é o seguinte, está colocando em risco, né, a prestação de serviço. Nós tivemos lá uma reunião com o governador, repito, essa responsabilidade não é diretamente do Estado. Mas eu disse ao governador, se eu estou criando uma Secretaria de Energia, eu estou criando dentro da Secretaria de Energia uma coordenação de serviços regulados. Eu vou acompanhar. Aí eu fui a Brasília, fui na ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e fiz uma conversa lá com os técnicos. Nós estamos montando uma equipe para monitorar essas demandas. Eu vi agora, essa semana aqui, né, você falou ali de Areal, São José do Vale Rio Preto, ali na Vale da Cachoeira, ali na divisa de Petrópolis com São José, ficou quase 80 horas sem energia. Aqui na Praça Pasteur, acho que ficou aí 20 horas ou quase 24 horas sem energia. Gente, não é uma coisa normal, entendeu? Não dá para você falar, não, é porque caiu muito galho na rede. Não, isso não pode ser única e exclusivamente uma desculpa. Até porque, se não me falha a memória, as concessionárias têm responsabilidade também pela poda de árvores. Sim. Né? Então, isso também, de alguma forma, seria um trabalho que deveria ser feito pelas concessionárias. Né? Tem responsabilidade, assim como o município tem responsabilidade sobre a taxa de iluminação pública, né? O município recebe, através da conta de luz, ele tem que preservar onde estiver mal iluminado, é a responsabilidade do município, não é da Enel. Agora, fornecimento de energia, redes de alta tensão, é responsabilidade da Enel. Assim, a gente conversa, dialoga, o engenheiro, a pessoa que está responsável aqui por Petrópolis, se não me engano é Rodrigo, não esqueci o nome agora, muito atencioso. Sim, mas muito atencioso. Meu querido, a sua atenção é fantástica, a sua educação é boa, mas eu preciso de serviço. A gente tem sido demandado tempos e tempos, todo momento a gente tem sido demandado, falando, a gente tem ajudado, comunica, mas assim, 1 hora, 2 horas, até é suportável, caiu um galho, deu um problema na rede. Agora, 24 horas, Nogueira, recentemente, eu recebi uma mensagem, eu não estava aqui, estava até fora do país, recebi uma mensagem dos comerciantes lá, falou, nós estamos há 24 horas sem energia em Nogueira, na praça. Eu falei assim, ele falou, olha, eu não estou aí. A sorte, porque nem meu sogro, infelizmente, já faleceu, mas ele usava aparelhos. Como é que fica uma pessoa que tem aparelhos em casa, que tem um home care?
sem energia? Tem que botar lá um gerador, né? Porque é uma questão de sobrevivência dele. Fora mercados que você perde Tudo, carne, laticínios, enfim. Então, eu falo isso, porque aí você fala assim, não, aí você pede, não, a gente pede para que eles tenham que indenizar. Entra com uma ação aí anos, a quantidade de ações que tem, acho que a gente tem que fazer uma conciliação, eles dizerem aqui o que precisa num momento como esse, ainda mais no momento que a gente tem tido, infelizmente, episódios de chuva aqui, para parar a equipe, aumentar a equipe, é isso, não está recebendo de graça não, aliás a conta de luz é cara e é muito cara, não é barata não, aqui é uma das contas de luz mais caras que a gente tem no estado, e a gente está pagando o serviço, meu querido, e não é de graça não, essa é uma outra lógica que a gente tem que cobrar. Meu papel lá na Secretaria de Energia é abrir esses canais para dialogar, para ver, para ajudar também, Enio, o que você está precisando aqui, onde é que pode ser desonerado, o que você precisa para ampliar os seus investimentos. Mas nós estamos num momento decisivo, dentro desse ano ainda, de maio até setembro, essa decisão de permanência ou não da Enel como concessionária vai ser feita pelo Ministério das Minas e Energia. Nós vamos estar de olho, a gente tem recebido, a gente vai criar até agora, até março, a gente vai criar um canal também de contato direto, independente das agências terem também, né, o canal de contato, mas nós vamos criar para poder estabelecer esse mecanismo. Que eu disse ao ministro das Minas e Energia, disse ao secretário nacional de Energia Elétrica, eu não quero substituir a ANEEL, eu não estou fazendo trabalho de regulação, mas só quem sabe onde o serviço é prestado é que sabe dos problemas. Sim. Se você for lá ouvir só a concessionária, ela vai chorar as pitangas, ela lá vai falar de todas as dificuldades, mas isso não é só ouvir um lado. Não, mas tem um conselho de consumidores. O conselho de consumidores não reflete a realidade do Estado como um todo, não reflete a realidade de todos os segmentos. A gente tem insistido nisso. Eu sou uma pessoa que procuro colaborar, buscar uma fórmula. Agora, quando você vê que a pessoa está postergando, está ganhando tempo, aí a gente tem que tomar uma outra decisão. A mesma lógica a gente tem usado para a questão do gás natural, que já devia estar aqui distribuído em todas as residências. Falta o quê? Faltou investimento para que esse tubo chegasse aqui a Petrópolis. Hugo, como que você vê, aproveitando o seu gancho com investimentos, a gente vê hoje em dia que o investimento, a procura pela energia solar tem crescido muito. Como que você vê esses investimentos aqui para o estado do Rio de Janeiro, até para aproveitar a característica que o estado tem, né, a região litoral, o sol, e de alguma forma isso também baratearia o valor da energia para quem paga no final? Olha, Richard, essa é uma decisão importante, né? Você pode fazer em caráter residencial, né? Você quer fazer isso na sua casa, você pode fazer isso no seu comércio, na sua indústria. Né? A geração, que a gente chama de geração distribuída, é uma iniciativa muito interessante. Até o ano passado, todos os projetos, quando eles entravam na rede, quando você consumia 500 kW e você conseguiu botar placas de energia que fosse lá 500 kW, que você gerava 500 kW. Então você não pagava nada de energia. Então é um excelente negócio. O investimento às vezes é alto, dependendo do investimento 30, 40, 50 mil, dependendo de quantas placas você vai colocar, mas você não estava mais pagando energia. Depois, se você começasse a ampliar, se você fornecesse, ampliasse, então, gerando 600, você gerava um crédito de 100, você ficava com crédito para ser utilizado. Esse dinheiro não vem para você não recebe em dinheiro, você recebe como crédito. Sim. Mas você teria não tinha prazo para você utilizar. Aí, no final do ano passado, nós votamos uma lei lá no Congresso, foi um debate muito grande, as concessionárias todas estavam muito preocupadas com o que aconteceu, com essa expansão do mercado de energia solar, e aí colocou vamos chamar, algumas metas ali. E aí agora, continua sendo um bom investimento fazer as placas solares, você tem que avaliar sua conta de luz, você tem que avaliar a posição, porque a placa tem que, o direcionamento pegar o maior tempo de sol possível, principalmente o sol de meio-dia até as 3 ou 4 horas da tarde, que é onde capta a princípio de energia. Mas você tem que ver hoje, se você produz 500 kW, você vai poder
consumir, ficar com esse crédito, mas vai ter uma tarifa mínima. Agora você paga uma tarifa mínima também. E aí vai ser progressivamente, em 23, 24, 25, 26, 27, até a energia que você produzir vai continuar sendo interessante, você vai pagar menos energia, mas na hora que você colocar, né, colocar isso na distribuição, na área de distribuição, isso aí também, aí você vai começar a pagar, como se fosse um pedágio das linhas de transmissão, que hoje, até o final do ano passado, não era pago e agora vai ser pago de forma escalonada. Um outro desafio que nós estamos tendo aqui, muitas pessoas, eu tenho recebido essa demanda também, que instalaram painéis solares em indústria, agroindústria, comércio, e a Enel não faz a ligação. Não faz a ligação. O cara gastou o dinheiro. Tem um caso aqui que eu recebi a semana passada, que está há 11, vai fazer um ano, 11 meses já, que a Enel não fez a instalação. Por quê? Assim, não, porque tem gente. Peraí. Nós tem uma que foi decisão judicial, aqui em Teresópolis tem uma decisão judicial e ela ainda não cumpriu. Eu falei, gente, não estou entendendo o que está acontecendo. Sim, porque tudo bem, até o ano passado poderia haver um princípio, a concessionária poderia entender que poderia haver um prejuízo para ela. Não tem prejuízo. Agora não, agora tem um pagamento, está até previsto uma circunstância, mas na hora que você injeta essa energia na rede dela, você transformou, né, a energia solar em energia elétrica, passou a fase, aí ela vai ter trabalho de ter que religar, vai ter que trabalho de fazer esse cômputo, esse cálculo, tudo. Até tem um processo de homologação, inclusive com a concessionária, né? E hoje você tem dois tipos de forma. Você pode produzir energia e colocar na rede, mas hoje você tem tecnologia também que você produz energia, que você gerou 500 kW, mas só consumiu 300. Você pode armazenar em baterias. Hoje você tem tecnologia de bateria que você fica armazenado. E aí o que faz? Na hora que faltar energia, você liga a sua bateria e ela alimenta o seu sistema. Aí você vai ver um apagão no lugar e ali tem, porque não é gerador, é bateria, que é um sistema que você pode colocar em casa também. São técnicas, né? A gente vem estudando, falando, conversando, e eu estou só menos de 2 meses na secretaria, mas são um ambiente, um campo muito bom e é uma energia limpa também. É um ponto importante, até porque as questões ambientais têm forçado cada vez mais isso, né, da gente ter um consumo responsável, de termos aí a geração de energia cada vez mais que se preocupam, que são voltadas para o meio ambiente, e a gente sabe que petróleo, de alguma forma, é um bem que ele não é, ele termina, né, ele pode acabar, enfim, esqueci exatamente o termo. Ele é finito. Ele é finito, e então a energia solar, nesse caso, também se torna uma grande opção, e o estado do Rio de Janeiro, sendo uma região litoral com, né, calor intenso, enfim, a gente teria essa vantagem, digamos assim. Eu vou perguntar o seguinte, até para a gente começar a já entrar aqui no final da nossa entrevista, Hugo, como que vai ser, como que você procura a relação com o governo federal, até para possíveis projetos futuros aqui para o estado em relação a esse mercado? Então, Richard, eu estou aproveitando essa dupla missão minha, né? Eu estou investido na função de secretário de Estado, mas eu não deixei de ser deputado, né? No mandato eu só estou afastado temporariamente, mas quando eu vou a Brasília eu sou deputado federal, então eu dialogo com os ministérios, eu dialogo com as instituições como deputado federal. Claro, como secretário, que eu tenho a minha função aqui, mas eu não vou deixar de ter, até porque eu fui eleito pela população, eu fui escolhido pela população, foi uma eleição difícil, né? Muitos colegas não conseguiram, então eu tenho muito orgulho de poder representar o meu estado no Rio de Janeiro, lá em Brasília. Então todas as vezes que a gente tem, eu não deixo de verificar outros projetos que estão aqui, que são do nosso interesse, seja na área de turismo, seja na área da saúde. Eu não me afastei disso, até porque o meu mandato também continua atuando com emendas, atuando com ações também, que são desse desdobramento. Então, eu continuo, quer dizer, o foco principal hoje é essa questão da energia, é tentar dar um ambiente melhor, tanto para a nova concessão, se vier nova concessão, seja de energia elétrica, seja de gás. Esse é o meu papel, esse foi a função principal que o governador me escolheu.
exatamente por causa desse link, né, desse trabalho que a gente tem junto com o governo federal. Então, eu estou aproveitando muito da dupla jornada. Fica, às vezes, no Rio aqui, vai a Brasília, no Rio, Brasília, mas isso eu acho que já faz parte do meu dia a dia. Então, esse ano será um ano dedicado para a gente poder destravar algum desses investimentos. Por quê, Richard? Porque esses investimentos, quando a gente consegue fazer, por exemplo, assim, um investimento na área de gasoduto, né, que vai chegar no litoral, são com várias potências de gasodutos, são, se não me engano, quase 50 milhões de metros cúbicos por dia, ele precisa ser distribuído. Pode ir para uma térmica, pode ir para uma empresa, para uma indústria, e pode ir para o gás canalizado para as regiões que não chegaram ainda. A concessionária de energia está ali, ainda meio que numa redoma na Baixada e na região metropolitana. Ela não foi para o interior, não foi para o norte, não foi para o noroeste, chegou um pedaço aqui só na região serrana. Então, nós vamos ter gás. E esse gás, o gás, como você falou, o gás é uma matriz energética limpa, é de transição também. Ele é muito importante. A gente não pode perder essa oportunidade de ter esse gás. Então, essa oportunidade, a regulação também desse campo é a regulamentação federal, e a gente aproveita, né, usar o nosso cargo, o meu mandato. Eu não tenho nenhum constrangimento de dizer usar mesmo, porque o meu mandato é para isso, é para poder defender os interesses aqui do nosso Estado, os interesses da população, usar para poder brigar, falar, discutir, assim como o pessoal da Conselho já me conhece, eu vou levar o know-how para outras concessões. Não de brigão, sim de buscar soluções, buscar alternativas. Agora não vai querer enrolar, né? Nem a mim e nem a população. Né? Perfeito, Hugo. Obrigado pela presença, por trazer um pouco aqui dos projetos para 2023, para os próximos anos. A gente sabe que são alguns deles difíceis, mas importantíssimos de dar esse pontapé inicial para que as ações possam mudar e as coisas também possam mudar. Perfeito. Eu que agradeço mais uma vez aqui o espaço. Parabenizar mais uma vez o nosso Magnavita por esse olhar para a imprensa e para dizer que nada, né, por mais que nós tenhamos redes sociais, nada substitui esse trabalho de divulgação, de jornalismo que vocês fazem. Muito obrigado, Hugo. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Nosso compromisso aqui de trazer sempre informações importantes que podem mudar o nosso dia a dia. Nosso encontro marcado é sempre 13h. E é claro, eu conto com a sua presença. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Rio de Janeiro.